Então, mais uma vez, cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido cada um dos irmãos aqui presentes para abrirmos juntos a palavra do nosso Deus. Então, portanto, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 47. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 47. Os irmãos encontraram? João, capítulo 11, a partir do versículo 47, diz assim a palavra do nosso Deus. Então, os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: "O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação." Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: "Vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação?" Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Então, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus, estando eles no templo, diziam uns aos outros: "O que vocês acham? Ele não virá à festa?" Ora, os principais sacerdotes e fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava e o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento nesta manhã de domingo, no teu dia, no teu santo dia, para que nós compreendamos a tua palavra, para que nós compreendamos o quão doce, saborosa é a tua palavra. Palavra que nos alimenta, palavra que nos fortalece, que nos faz crescer. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender as tuas verdades, a compreender a tua glória revelada, Pai, no teu evangelho, na tua palavra, nas coisas santas que o Senhor revelou para nós. Em nome de Jesus, Senhor, com o teu Santo Espírito, ilumina-nos, ilumina-me, Pai, para falar ao teu povo e a cada um, Pai, dentre a tua igreja, para que compreenda, entenda e frutifique. Que a tua palavra seja um alimento sólido para as nossas vidas e nos sustente em qualquer situação, seja na alegria ou na tribulação, que nós possamos dar glória ao Senhor por estar firmes na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que qualquer coisa aqui mencionada, proferida, proclamada, seja para a tua glória somente. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos agora diante de uma trama. Nós vemos os fariseus, os sacerdotes, o sinédrio tramando contra o Senhor Jesus Cristo. E o texto deixa claro que o objetivo era matá-lo. Mas para que a gente compreenda um pouco melhor cada uma dessas coisas,
É importante que a gente volte a alguns versículos e relembre o que aconteceu momentos antes disso. O que aconteceu para que chegasse nesse ápice agora da trama do Sinédrio para matar ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a voltar alguns versículos para o versículo 17, onde começa a contar o último sinal que João descreve, o sinal da ressurreição do nosso irmão Lázaro. E diz assim, a partir do versículo 17: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, muito próximo. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Então o texto já nos deixa claro que muitos dos judeus, ou seja, das pessoas de Jerusalém, daquela cidade, estavam ali para consolar aquela família. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas bem sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então nós vemos que ela tinha uma boa crença, ela conhecia corretamente as verdades de Cristo, porém ela estava enfraquecida pela situação, pelo medo, pela tristeza, pela angústia, a ponto de não conseguir enxergar o que Jesus estava para fazer, que era literalmente ressuscitar o seu irmão fisicamente. Bom, o texto continua e diz: depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Então a gente vê aqueles judeus que tinham ido visitar ela também seguindo a Maria para onde ela ia. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a reação dela é exatamente a reação da sua irmã, de Marta. Olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Eles criam que ele podia salvar ao irmão Lázaro, que Jesus podia salvá-lo, que podia curá-lo, mas ela não tinha condição de imaginar que ele ressuscitaria Lázaro da morte. Ela tinha uma dificuldade temporal. A morte chegou, não tem mais jeito. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Ele respondeu: Senhor, venha ver. E no versículo 35 é dito: Jesus chorou. Que nós vemos nesse texto lindo duas grandes verdades primordiais para a verdadeira crença do Evangelho, para um cristianismo autêntico. O nosso Senhor, Jesus Cristo, ele possui duas naturezas. Ele é perfeitamente homem, o homem perfeito, mas ele também é Deus. Nós vimos aqui a evidência da sua natureza, dizendo que Jesus chorou. Então, os judeus disseram: vejam o quanto ele amava. Quando Jesus chora diante daqueles homens, fica claro que ele se comoveu, que ele amava, que ele ama
os seus eleitos, que ele ama os seus amigos. Então os judeus disseram, veja o quanto ele amava. Isso é uma expressão de grande valor, mostrando que o nosso Deus sente por nós, que ele de fato nos ama, que ele tem amizade verdadeira, que ele busca um relacionamento sincero com seus filhos. Enquanto isso, outros disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Essa é a frase daqueles que são totalmente corrompidos, que estão imersos nas trevas. Já, se ele disse curar um cego, por que ele não curou Lázaro? Não era tão amigo, agora está chorando? Jesus, agitando-se novamente em seu espírito, mais uma vez comovido, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Depois disso, de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Aqui está descrito o último e maior dos sinais realizados pelo Senhor Jesus Cristo, a ressurreição de Lázaro. Nós vimos a sua natureza humana chorando, se comovendo pela morte do seu filho, do seu amigo, do seu irmão. Mas vemos a sua soberania, a sua divindade, quando ele tira das garras da morte Lázaro e diz, Lázaro, saia daí, venha para fora. Aqui está o grande sinal. Jesus é aquele que sobrepuja a morte. É aquele que domina a morte. Ou mais à frente, como Paulo vai dizer, aquele que destruiu a morte. Porque ele tem poder sobre ela. Ele tem nas mãos a chave da vida e a chave da morte. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos agora, depois de tão grande sinal, o que acontece com alguns daqueles homens que estavam ali, presentes naquela cena. Ao ver tão grande sinal, que não era único, mas a completude de outros que ele já havia feito, que demonstrava quem ele é, ali aquele sinal tinha uma dupla verdade, de que Jesus ele não só tem o poder sobre a morte física, que ele ressuscitará os seus no último dia, como ele disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, acabando com a heresia dos saduceus que não acreditavam na ressurreição. O que motivou eles também a ficarem revoltados contra o Senhor, porque acabava com toda uma doutrina errada deles. Mas Jesus já tinha feito muitas outras coisas. Aquele sinal mostrava também aquilo que ele estava fazendo no nosso coração. Ele nos tira da morte espiritual e nos dá a vida espiritual. Ele nos ressuscita, mesmo que ainda fisicamente vivos, porque nosso espírito estava morto, como está lá em Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas ofensas e delitos. Vocês estavam mortos e foram vivificados por Cristo. E aquele sinal mostrava isso, que ele tem poder não só para trazer a vida física, mas também a vida espiritual. A vida verdadeira que foi perdida no Éden, que foi perdida com o pecado original. Jesus tinha mostrado isso, de modo que aquelas palavras que ele diz para as irmãs de Lázaro, olha, ainda que você morra, você viverá se crer em mim. Não eram palavras vazias, mas a verdade plena da consumação da sua obra. Aquele que crê em Cristo, que confia nele, pode até morrer, mas viverá para sempre. E aquele que vive e crê em Cristo, esse não morre eternamente, porque ele nos garante a vida eterna, ele nos garante a salvação, porque ele realizou toda a obra. E aquele sinal completava tantos outros que ele já tinha feito. Quando ele multiplicou pães e peixes, ele estava dizendo ao mundo, eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento permanente.
Quem comer o meu sangue, meu corpo, e beber do meu sangue, esse tem a vida eterna. Quando ele trouxe a visão ao cego, ele estava dizendo, eu sou a luz do mundo. O que faço você ver e enxergar. E a consequência disso tudo é que eu o ressuscitarei no último dia. Ele já tinha mostrado o seu poder transformador ao transformar água em vinho. Ele já tinha demonstrado o seu poder sobrenatural e sobre toda a natureza ao andar sobre as águas. Ele tinha mostrado que pode nos curar ainda nessa vida. Quando curou o filho do centurião, ele fez tantas coisas. E agora, nesse último grande sinal, é feito para que nos últimos dias aqueles homens de fato agora se rebelassem contra o Senhor. O versículo 45 diz, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Muitos creram nele. Eles viram feito, não tinha como não crer. Um homem estava morto, já cheirava mal, estado de putrefação, e Lázaro sai vivo. Outros, porém, por outro lado, outros homens foram até os fariseus. Eles contaram tudo que Jesus havia feito. Eles contaram o que Jesus havia feito. Veja, aqueles homens viram Lázaro ser ressuscitado. Mas a resposta deles era ir dedurar, ia contar aos fariseus, aqueles que eram notoriamente inimigos do Senhor. Já tinham pegado em pedras para matá-lo no templo. Já tinham tentado prendê-lo outras vezes. E aí a gente pode chegar a essa conclusão, ou fazer essa pergunta. Afinal, os milagres eles são suficientes em si mesmo para salvar pecadores? O que aqueles homens viram Lázaro ser ressuscitado? É suficiente então um milagre para salvar um pecador? E a resposta é não. O milagre ele só tem efeito na vida do pecador se o Espírito Santo igualmente agir no coração dele e revelar que vem do Senhor. Porque aqueles homens viram Lázaro ser ressuscitado. Aqueles homens viram o cego ver. Aqueles homens viram o Senhor multiplicar, viram Jesus fazer tantas coisas. É evidente que aquilo que eles olham fisicamente não pode ser suficiente para a salvação, senão que o Espírito Santo haja no coração deles. Eles tinham uma crença da evidência, eles viram, eles acreditavam nisso, muitos, mas não criam na obra que o Senhor estava realizando da salvação. Ser alvo de um milagre também não é sinônimo de ser salvo. Muitas pessoas são alvos de milagres da providência divina, mas não reconhecem o Senhor. Muitos cegos não voltaram para ser gratos quando foram curados por Cristo. Afinal, o próprio Senhor já tinha dito. Vamos abrir juntos, vamos ler juntos o que está escrito no capítulo 2 de João. Nós já voltamos nesse texto algumas vezes e é necessário que a gente retorne para que fique claro a natureza humana, para que fique claro que só há um método de salvação. Capítulo 2 de João, dos versículos 23 a 25, diz assim: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aqui está a grande verdade. Simplesmente presenciar um milagre, presenciar um grande feito de Cristo, não garante a salvação a ninguém, senão que ele creia verdadeiramente no Evangelho e, movido pelo Espírito Santo, possa ser transformado. Só assim o homem é salvo. E a gente vê as igrejas pregando milagres e buscando milagres, e aquele milagre confia em si mesmo e não na glória de Deus. E nós não vemos, infelizmente, mais como antes, o Evangelho sendo pregado com fidelidade. Afinal, o que é necessário para a salvação? É crer no Evangelho. É crer nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse a Marta: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas primeiro
vemos agora, a partir do versículo 47, texto dessa manhã de fato, aqueles homens que tomavam a verdade pela injustiça. Eles tomavam a verdade pela injustiça. A verdade deles era o mal. Que era contrário à palavra de Deus, para eles era a verdade. Versículos 47 e 48 do nosso texto da manhã diz assim: Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Olha, aqueles homens que presenciaram, deduraram a Cristo, falaram para os fariseus, e é dito que então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. E agora nós vemos a conspiração. Aqueles homens se reunindo para conspirar contra o Senhor. E eles convocam. A primeira coisa que eles fazem é convocar o sinédrio. A gente usa muita expressão e às vezes não explica o que é o sinédrio. E o que é o sinédrio? O sinédrio é a reunião dos 70 homens mais poderosos dos judeus, que eles tinham uma espécie de justiça onde eles podiam julgar os pecados. Eles podiam julgar os homens como um tribunal, porém algumas coisas haviam sido cerceadas deles pelo Império Romano, como por exemplo, eles não podiam mais matar, aplicar a pena de morte. Por isso que eles levam a Jesus a mulher adúltera. Mas eles ainda julgavam muitas causas. Eram os 70 homens principais dos judeus. E eles convocaram o sinédrio agora. Eles fizeram essa reunião, entraram em concílio contra o Senhor, com o intuito de matar ao Senhor Jesus Cristo. E eles começaram a indagar: o que é que nós estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, o que é que a gente vai fazer? Como se eles tivessem que fazer alguma coisa. O que é que a gente vai fazer? Esse homem opera muitos sinais. A conclusão deles era: olha, se ele faz tudo isso, e veja, eles não negavam os sinais de Cristo. Agora eles já tinham visto. Mas era mais fácil para eles lutar contra o Senhor do que dobrar o seu coração a Cristo. Porque para dobrar o coração a Cristo, só sendo dos eleitos de Deus. E a conclusão deles é: todos vão crer neles. Ele faz muitos sinais, todos crerão nele. Depois, aí eles chegam a uma conclusão absurda. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então o medo deles era que ao Jesus fazer esses sinais e milagres, os homens tentassem proclamar Cristo Rei de Israel. Como já tinham tentado na multiplicação de pães e peixes, e o Senhor não aceitou. O medo deles era que aqueles homens tentassem proclamar Cristo Rei. E o Império Romano se revoltasse com isso e acabasse com Israel, e acabasse com o poder deles, o nosso próprio lugar, talvez aqui o sinédrio, a posição que eles ainda tinham de poder, de status. Mas eles não pararam para pensar no óbvio. Afinal, ainda que esse homem, que não era o caso, fosse proclamado rei, se ele faz tantos sinais, tantos milagres, o que é o Império Romano para o homem que ressuscita os mortos, que faz o coxo andar, que faz o cego ver? O que é que o Império Romano poderia fazer? A verdade é que eles temiam mais aos romanos do que a Deus. Eles temiam mais ao homem do que a Deus. Eles temiam mais aquele que podia matar o corpo do que aquele que podia não só tirar a vida, mas fazer perecer eternamente no inferno. E o engraçado de tudo isso é que o temor deles se cumpre por outra via. No ano 70 da era cristã, anos depois, Jerusalém é destruída do mesmo jeito pelos romanos. Jerusalém é totalmente devastada pelos romanos. O que nós somos ensinados, como está no livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Temer a Deus é a verdadeira sabedoria. Eles se julgavam sábios porque estavam em concílio contra Cristo. Eles estavam reunidos num conselho contra Deus, julgando-se ser superiores aos outros.
E eles não temiam a Deus. Eles temiam o homem, mostrando que eles não tinham sabedoria alguma. Que eles eram fracos, falhos, que eles estavam totalmente imersos na escuridão do pecado. Bom, o segundo ponto, que nós vemos a providência de Deus em todas as circunstâncias. A gente imagina muito a providência de Deus como a gente está passando por uma dificuldade e o Senhor realiza uma obra sobrenatural e nos ajuda. Eu não sei como pagar a dívida e do nada eu ganho um presente em dinheiro e consigo pagar minha dívida. Né? A gente sempre imagina a providência como uma coisa assim. Mas a providência de Deus é algo muito superior a isso. A providência de Deus ocorre até naquelas coisas que nós julgamos como ruins para nossas vidas. Que nós julgamos fazer mal para nós. Ainda assim a providência de Deus está agindo, porque todas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Versículo 49 diz: mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem de nada, vocês não sabem nada. E o engraçado é que ele disse que Caifás era sumo sacerdote naquele ano. Alguém pode ler e pensar que talvez fosse um ministério anual, né? De ano a ano mudasse o sumo sacerdote. Mas não. O sumo sacerdócio era para a vida inteira. Uma vez sumo sacerdote, você era até morrer sumo sacerdote. Mas João escreve, ele era sumo sacerdote naquele ano, porque o povo estava tão corrompido que essa agora era uma coisa que podia até ser comprada pelos romanos. Eles compravam o cargo, o título, e Caifás estava naquele cargo agora. Versículo 50. Vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Nós vemos agora a advertência de Caifás. Vocês não sabem nada. Vocês não entendem que é melhor que um só morra do que a nação inteira pereça, porque a crença dele era que se Cristo fosse proclamado rei, que se Cristo cumprisse a sua obra livremente, a nação ia ser destruída pelos romanos. E a frase de Caifás é: um homem pela nação, é uma matemática básica, é um morrer por muitos. Porém, havia malignidade na sua percepção. Ele não estava falando isso porque um que é o santo tinha que morrer, o justo pelos injustos, o puro pelos manchados. Mas ele estava falando porque ele era mau, porque ele queria matar ao Senhor Jesus Cristo. E o que o texto nos revela é que havia ali uma verdadeira profecia. Ora, Caifás não disse isto por conta própria. Ele não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Então o que ele fez foi profetizar que Jesus estava para morrer pela nação. E a verdade é que Jesus estava de fato para morrer pela nação. E como o texto continua, no versículo 52, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Nós vimos que Cristo estava para morrer pela nação. Essa foi a profecia de Caifás. E Deus age, essa é a providência de Deus, de forma que ele age tão soberanamente que para o Caifás que estava falando era maldade, mas para Deus e para nós, a sua igreja, era a grande bênção, porque ele de fato tinha que morrer pelo seu povo. Ele tinha que morrer não só pela nação, mas também por todos aqueles que andam dispersos. Essa é a extensão do sacrifício de Cristo. A todos os que creem, do passado, do seu tempo presente e do futuro, ele estava para morrer por todos os seus eleitos. Como nós já lemos e já estudamos em João capítulo 10, no versículo 16, Jesus tinha afirmado: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. E esse rebanho
nós chamamos de Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui a providência de Deus é tudo. A sua soberania é revelada nas palavras de Caifás, que mesmo sendo mal, não pôde ser contrário àquilo que o Senhor tinha dito. Aquilo que o Senhor tinha programado desde antes da fundação do mundo, de enviar o seu filho para morrer em favor dos seus eleitos. Assim como o próprio Pilatos não pôde esconder ao escrever em várias línguas Jesus, o rei dos judeus, e colocar na cruz. Caifás, homem mau, que liderava o povo como sumo sacerdote, não pôde deixar de profetizar a verdade. Aqui, meus irmãos, está revelado o que é a providência de Deus. Todos, sendo seus filhos ou seus inimigos, estão sujeitos às suas ordens. Todos, absolutamente todos. Nós vimos Saul profetizando no passado, sendo que Saul já tinha se apartado de Deus. E Saul profetizou e criou-se um ditado: será Saul então contado também entre os profetas? Até a jumenta fala para que a vontade de Deus seja feita. E o próprio dono da jumenta, Balaão, que queria profetizar o mal contra Israel, não pôde. Porque o Senhor, nosso Deus, é soberano. Ele tem domínio sobre tudo. E o propósito de Deus tem se cumprido a cada dia. O propósito que Caifás profetizou, que era melhor que um homem só morresse pela nação, que era melhor que um homem só morresse por todos aqueles, continua se cumprindo. Cristo já morreu. E nós até hoje continuamos, mesmo que de outro aprisco, e de outras nações, sendo trazidos à igreja do Senhor. E nós continuamos sendo reunidos em um só corpo com Cristo, onde a nossa pequena reunião aqui é apenas um pedacinho e um grande corpo espalhado por toda a terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, nós vemos nos homens a mais clara expressão do pecado. Mais clara expressão do pecado. Versículo 53 é dito: desde aquele dia resolveram matar Jesus. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Então, eles resolveram, aqui é a resolução dos ímpios. Eles decidiram: vamos matar Jesus. Caifás profetizou, mesmo que vindo da parte de Deus, mesmo que para a gente seja bênção, para eles era maldição. A mesma pedra, a pedra angular que é Cristo, para uns é a rocha de esquina, na qual todo edifício bem ajustado se mantém firme. Mas para outros é pedra de tropeço e rocha de escândalo e de engano. Essa, meus irmãos, é a reação constante dos pecadores. Os pecadores, eles não suportam a palavra de Deus. Os ímpios, eles tentam matar o Senhor constantemente. Ao pecar, ao proferir suas mentiras, ao propagar as suas ideologias mais loucas, eles tentam fazer sucumbir a palavra de Deus. Totalmente inútil. Qual é o homem que pode lutar contra Deus? E ao pregar as suas maluquices ideológicas, eles se mostram como verdadeiros inimigos do Senhor e da sua verdade. Seja as ideologias de gênero, sejam as políticas malucas, comunistas e afins, ou seja, simplesmente o apoio ao pecado, o prazer que sentem constantemente ao pecar. Eles fazem isso como se tramassem contra o Senhor, querendo matar ao Senhor. Mal sabem eles que estão lutando contra o Senhor dos Exércitos, contra o Deus onipotente. Eles não suportam a verdade de Deus. Essa é a verdade de todos os ímpios. Eles não suportam a palavra de Deus. E se pudessem, matariam sem pensar duas vezes ao Senhor. Como aqueles homens estavam num concílio tentando matar a Cristo. Por isso, meus irmãos, nós vemos que eles entram
em aliança uns com os outros, até muitas vezes inimigos, eles se aliam para lutar contra o Senhor. Assim como nosso irmão Davi, o rei Davi escreve, convido você a abrir o Salmo de número 2, o segundo Salmo da Escritura. Não perca o seu texto no Evangelho de João, mas abra o segundo Salmo. Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo número 2. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Olha, eles estão enfurecidos, com raiva, odiosos, imaginando coisas bizarras, malucas. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Cristo. Nós já vimos que quer dizer Cristo. As autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Essa é a vontade dos ímpios. É acabar com qualquer coisa que os amarre a Deus, que os obrigue a servir ao Senhor. Mas a resposta do alto que vemos é, no versículo 4, aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Essa é a atitude de Cristo, de Deus. O Senhor zomba deles. Quão inútil é a criatura achar que olhará para o Criador e o vencerá numa guerra. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Cristo está constituído perpetuamente como rei de Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegre-se nele com temor. Beijem o Filho, Cristo, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Somos recomendados, aqueles homens eram recomendados constantemente a curvar o coração a Deus, a reconhecer que há um só Senhor, que toda glória está em Deus, em Jesus Cristo, o Rei eterno. Mas aqueles homens estavam perversamente tramando contra o Senhor e contra o seu ungido, julgando eles que teriam algum êxito, julgando eles que poderiam fazer sucumbir ao Senhor da glória. Mas o que o texto diz é que Jesus ele permaneceu certo tempo isolado, numa cidade chamada Efraim, vizinha ao deserto. E o Senhor Jesus fez isso, não por medo, mas porque ainda não tinha chegado o tempo determinado ele se entregar. Ele havia de se entregar no tempo certo. E o tempo estava se aproximando. A Páscoa se aproximava. Essa provavelmente é a terceira Páscoa que é dita, que é mencionada no Evangelho de João. Era essa, que o Senhor seria o Cordeiro, que João Batista já tinha proclamado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 55 do texto de João nos diz: estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Veja, a Páscoa já tinha o sacrifício da Páscoa.
um grande sacrifício pelo povo. Mas é dito que alguns deles foram antes para se purificar. Lá procuravam Jesus, estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Nós vimos, olha, a Páscoa estava próxima. O momento do Senhor se entregar estava chegando. O momento do grande sacrifício. Sacrifício que representava a saída da escravidão dos judeus, quando os judeus eram escravos pelos egípcios, depois de séculos sendo escravizados, e foram libertos pelo sangue do Cordeiro. Aquela pequena sombra agora estava para se completar. Nos tempos, na eternidade, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, estava para ser sacrificado, e o seu sangue estava para nos livrar do cativeiro do pecado. Esse é o significado da Páscoa. Mas aqueles homens foram antes, é dito que muitos foram antes. Eles iam para Jerusalém, onde ficava o templo, era lá que devia se prestar o sacrifício. E eles iam antes para se purificar. Eram purificações externas. Eles eram extremamente supersticiosos. Eles inventavam muitas coisas, como religiosos, como aquela religiosidade vã de pessoas que ficam repetindo rezas, mexendo o terço, o rosário, seja o que for. A mesma coisa eles faziam, constantemente. Então eles iam se purificar. Nós vemos a trama acontecer dentro do templo que representava a casa de Deus. Versículo 56 diz assim: lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros, olha, a trama, o cochicho passando, o que vocês acham? Ele não virá à festa? Será que ele vai vir ou que ele não vai? Porque o momento da gente prender é na Páscoa. Todo judeu, todo homem de Deus tem que vir sacrificar, e esse é o momento. Nós vimos aqui a hipocrisia da religião vã. Eles eram todos religiosos. Boa parte deles líderes da igreja. Considerado o guia dos cegos. Hoje também temos muitos assim. E nós chamamos eles de hereges, malignos, de hipócritas, como eles eram também. Eles têm o mesmo desejo pecaminoso, os hereges. E aqueles homens tinham é matar a Jesus. É fazer o evangelho sumir. E a glória deles, humana, aparecer. Com grandes fotos deles mesmos na frente dos templos. Tentando arrastar multidões com palavras vãs e bobas. Fazendo o evangelho ser escarnecido pelos ímpios. Suprimindo o evangelho dentro da igreja. Eles têm o mesmo desejo pecaminoso. Os ímpios, os homens maus hoje continuam com o mesmo desejo maligno, que é matar a Cristo. Nós vemos a ordem dada pelos líderes. Versículo 57 diz que os líderes, os principais sacerdotes. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado, era uma ordem, que se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudesse prendê-lo. Essa é a ordem dada. Nós vimos quão claro, quão impuros eram aqueles homens. Eles não tinham do que acusar a Jesus. Em alguns momentos eles confrontaram a Cristo e tentaram acusá-lo de pecado, de estar endemoniado, de ser samaritano. E Cristo rebateu todos. Agora eles não tinham mais do que acusá-lo. Agora eles mudaram a estratégia. A lógica é: ele precisa morrer para que a nossa nação não morra. E mesmo com toda a malignidade deles, eles estavam certos. O Messias necessitava morrer para que os seus eleitos fossem salvos. A verdadeira nação de Israel, a Israel celestial, que está espalhada por toda a terra, e alguns já triunfam no céu. Nós vemos aqui o quão incapazes eram aqueles animais que eles sacrificavam constantemente e religiosamente de moldar eles para melhor. Aqueles homens viviam no templo sacrificando, lendo salmos, cantando, e eles eram totalmente maus e impuros.
Texto de Hebreus, capítulo 10, os irmãos não precisam abrir, eu leio. Diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, a lei é apenas uma sombra daquilo que estava para vir, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aqueles homens religiosamente sacrificavam e sacrificavam, mas nunca eram mudados, porque só há um sangue de fato que faria que eles mudassem, que faz com que nós mudemos. É aquele anunciado por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o seu sangue que nos purifica, é o seu sangue que nos salva, é o seu sacrifício. Ele que de fato é um sumo sacerdote, porque ele mesmo entregou o Cordeiro que era ele mesmo. Nossa conclusão disso tudo, quero voltar no versículo 51 e 52, os versículos que diz assim: ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Até o mal é usado por Deus para proferir grandes verdades. Até um homem mau como Caifás. E tudo isso para quê? Para que nós, seu povo, a sua igreja, sejamos acrescentados na igreja, no corpo de Cristo. Para que nós sejamos juntamente reunidos com o Senhor dos Exércitos, com Deus Todo-Poderoso, como filhos enxertados na videira verdadeira. Por isso, meus irmãos, mesmo revelando a malignidade de Caifás, esse texto revela também a glória de Deus e o seu amor, nos chamando para um verdadeiro arrependimento, nos chamando para a verdadeira conversão, nos chamando para glorificar a Deus verdadeiramente, nos chamando para viver em santidade, porque o Deus que não poupou o seu próprio Filho, nós cremos que nos dará com ele também todas as coisas. E por isso, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Por isso nós devemos ser gratos ao Senhor, não só da boca para fora, mas de nossas atitudes, vivendo em santidade, buscando a justiça, o arrependimento verdadeiro, a verdadeira conversão. Porque Ele entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Por isso nós temos a certeza de que nós que cremos viveremos eternamente. Que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive como nós e cremos, não morrerão eternamente. Essa é a glória, a mensagem soberana do Evangelho. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor revelou a nós que mesmo, Pai, contra o mal, quando o mal, contra os homens maus, conspiram contra o Senhor, contra a sua igreja, contra os seus eleitos, nós sabemos que a Tua mão poderosa está em tudo, com a Tua providência, com a Tua soberania, com o Teu decreto, com o Teu amor. Por isso, Pai, não temos que temer o homem, mas senão que devemos temer ao Senhor com santidade, com santo tremor, porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti, ó Deus. De forma que de nós basta apenas que creiamos que o Senhor é Deus, que o Senhor tem nos reconciliado consigo mesmo, que o Senhor tem nos trazido para a Tua igreja, nos feitos pequenos membros, pequenas partes do Teu santo corpo, no qual o Senhor é a cabeça. Ajuda-nos, Pai, a viver em santidade. Ajuda-nos, Pai, a compreender a profundidade que é
a tua soberania, a tua glória, o teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a viver como se de fato nós fôssemos teus filhos, porque muitas vezes não vivemos, Pai, para a tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a nos desvencilhar do mal, a fugir do mal, a fugir da aparência do mal, do pecado, porque pecado te desagrada, mas a santidade, Pai, glorifica o teu nome. Que nós sejamos filhos da luz, glorifiquemos constantemente o teu santo nome, com as nossas ações, palavras. Ajuda-nos, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Sim. Vamos cantar um cântico ao nosso Deus.